करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। O que é que nós precisamos na vida para ter sucesso? O que é necessário que um ser humano tenha que reunir em si mesmo para ter sucesso? Porque todos andam atrás do sucesso. E como diz um dos meus mestres que faleceu, o Dr. Balkrishna, mestre de medicina tradicional chinesa e de acupuntura e de meditação, sucesso sem felicidade é um sucesso vazio. E esta frase faz-nos questionar o que é o sucesso. Não é? Porque as pessoas associam sucesso à realização profissional, à realização familiar e tudo mais. E nós já vimos que isso pode ser considerado sucesso, mas também já vimos que ao final do dia, ao final da vida especialmente, a felicidade que as pessoas procuravam não veio através dessas conquistas que nos dizem que devemos ter. O que é o sucesso? Não é? Como é que nós podemos definir sucesso? Do ponto de vista espiritual, o que é o sucesso? Não é? E então, quando nós falamos de espiritualidade, nós falamos sempre de dois passos fundamentais. São duas etapas muito claras nas nossas vidas. Uma etapa é a conexão com o universo e o crescimento em termos de maturidade, que vem à medida que essa profundidade com o universo vai sendo cada vez maior. Esse é o primeiro passo, conexão com o universo, com o divino e crescer em termos de maturidade. Fica logo claro, desde cedo, que não existe sucesso espiritual sem maturidade. Simplesmente não existe. Porque a espiritualidade não é pôr a perna atrás da cabeça. A espiritualidade não é ir para a sala de yoga e fazer pranayamas. Não são técnicas. A espiritualidade não é dizer que se faz meditação. A espiritualidade não é ser vegetariano. A espiritualidade não é ir para a Índia viajar. Nada dessas coisas é espiritualidade. Antes de mais, espiritualidade é maturidade. Antes de mais. Todos os mestres falam dos yamas e dos niyamas. Os mestres de yoga. Ahimsa, asteya, aparigraha. Ahimsa é não violência. Asteia, não roubar. São mandamentos? Não. Ninguém está a mandar em ninguém. O que está aqui a dizer, porque ninguém quer ir para o céu. Nós estamos aqui na Terra.
A ignorância é aqui e agora, e é aqui e agora, neste corpo, mente, personalidade, que a ignorância tem que ser destruída, não há hipótese. Já vimos isto nas aulas passadas. E então, ninguém nos está a dizer, não roubes, senão não vais para o céu. Ninguém compra isso, jamais, como dizem os brasileiros, não é? Não vou nessa. O problema está aqui, ninguém quer saber do depois. O céu e o inferno são metáforas para a vida dos seres humanos aqui. E a realidade é que a vida das pessoas parece um afogamento. Lá no canhão da Nazaré. E a pessoa anda ali embrulhada naquela máquina de lavar que é a onda, e de vez em quando vem assim à tona e apanha um pouco de ar, um pouco de felicidade. E depois, bum, novamente embrulhada. A vida para a maior parte das pessoas é isto, é esta embrulhada. Se não houvesse aquele bocadinho de felicidade que dá alento às pessoas, as pessoas já teriam desistido desta vida. Então vejam, o paraíso e o inferno são aqui na Terra. É assim que nós temos que olhar. Cada um de nós tem que escolher se quer fazer da vida um inferno ou o paraíso. Então não há nenhum mandamento, há sugestões. Entendam bem isto. São regras, assim como há regras de condução, existem regras para a vida. Regras para nós desenvolvermos a nossa maturidade, que são traçadas por uma tradição de ensino milenar, cheia de pessoas sábias, e que nos mostram a arte de viver. A arte de viver com sanidade, saudavelmente, para desenvolver todo o potencial de felicidade que já existe em cada um. Então, sem maturidade, é impossível desenvolver esse potencial de felicidade. Impossível. Tirem o cavalinho da chuva. Agora, maturidade requer algo muito importante chamado o quê? Coragem. Porque crescer dói. Aliás, crescer dói muito. Porque crescer é olhar para dentro e ver coisas que eu não gosto. E é entender que essas coisas que eu não gosto em mim não me deixam andar para a frente. São entraves. Então há uma compreensão de que eu quero mudar essas coisas que estão em mim que eu não gosto. Esta intenção de crescer vai provocar inevitavelmente uma derrocada interna, porque eu vou ter que abrir mão de coisas que já não me servem. Então exige muita coragem, porque vai nos colocar num ponto de vulnerabilidade, que é olhar para dentro. Porque nos dizem que se queres ser maduro, ser madura, então tens que aprender a contribuir. Interessante o que nos dizem. O primeiro passo numa vida espiritual é descobrir uma grandeza interna na forma de contribuição. Não há hipótese. Este primeiro passo é chamado, escrevam bem isso nas vossas mentes, Karma Yoga. Tudo o que vocês fazem na vida pode ser transformado em yoga. Então yoga não é dentro da sala de aula, yoga não é terça e quinta das 7 às 9, yoga não é ler um livro de yoga. Isso pode ser chamado de yoga, mas o verdadeiro yoga é a atitude que a pessoa tem na vida de querer ser um ser humano melhor. E só se é um ser humano melhor se almejarmos a santidade. E toda a santidade tem como base a característica que é contribuir compassivamente. Não há outra santidade a não ser essa, que é descobrir que a minha grandeza como ser humano vem
quando eu faço os outros felizes. Não é nenhuma obrigação fazer os outros felizes. É um estado de espírito, contribuir para que os outros fiquem melhor. É uma descoberta interna. Este passo, muito bonito, é chamado Karma Yoga. É a primeira etapa da vida, é ganhar maturidade. E nenhum ser humano chega à maturidade espiritual sem a maturidade emocional. Não há nenhum. Então, a pessoa tem que transformar a sua vida em yoga. Por outro lado, a pessoa tem que abdicar de tudo aquilo que não é yoga, porque senão a sua vida não é yoga. E o que é esta vida de Karma Yoga, esta vida de yoga? Esta vida de yoga é reconhecer, antes de mais, que existe uma ordem que se apresenta a mim todos os dias, como nuvens, como montanhas, como oceanos, como pessoas, animais, tudo que eu experiencio à minha volta, inclusive o meu corpo, mente, personalidade, é governado por uma força que nós chamamos a força natural, a força da natureza. O ser humano, o homem, a mulher, não estão nunca um nanómetro longe dessa força da natureza. Eles são força da natureza. Os mesmos elementos que existem em mim, hidrogênio, oxigênio, ferro, potássio, sódio e por aí fora, existem na natureza. Aliás, nós somos feitos de água do mar. É claro, não temos algas, ainda bem, nem peixes, mas somos. Há terapias com água do mar que resultam imensamente bem. Nós somos, o nosso corpo é um produto da comida que vem da natureza. As leis que operam no corpo, as leis fisiológicas, são leis da natureza. Porquê que uma célula consegue receber glicose, consegue receber sódio e potássio? Que leis é que operam a nível celular? Estamos a falar de osmose. Quem inventou a osmose? Foi algum cientista? Nenhum homem inventou as leis que definem maior concentração de sódio fora da célula, faz com que o sódio entre para dentro da célula. Quem é que inventou isso? Quem é que inventou essas leis? Não foi o homem, elas já existiam. Da mesma forma, existem todas as leis que permitem que a tua digestão aconteça. Quem é que decide se há mais ácido clorídrico no estômago para digerir a proteína que é ingerida? Quem decide quando suco biliar é feito e quando suco biliar é largado na digestão não é dissolver, mas para tornar a gordura mais em gotículas? Quem é que faz os movimentos peristálticos do organismo, do intestino delgado, para absorver os nutrientes todos? Que leis é que operam ali? Que leis é que operam nos rins, que permitem que os rins filtrem o sangue? Que ser humano é que inventou isso? As leis já cá estavam. As leis que operam dentro do corpo são as mesmas leis que operam fora do corpo. A lei da gravidade atua dentro, atua fora do corpo. As leis da fisiologia humana não atuam só neste corpo humano, atuam em todos os corpos humanos. Então nós vemos que este universo é um e diversificado. Contudo, é um. É um tecido, uma mordidura. Uma só natureza. Que está em tudo. E que se manifesta como vida e como matéria morta, vamos dizer assim. Montanhas, águas,
Mas vejam, mesmo, vamos dizer assim, nos seres inanimados, há leis que operam neles. O ciclo da água, todo o trajeto do ciclo da água. Quem se lembra do ciclo da água que aprendemos? A água evapora no mar, correto? E depois formam-se ondas, nuvens. As nuvens são levadas pelo vento e condensam todas juntas nas zonas montanhosas. E por causa do frio, a nuvem fica cada vez mais carregada e a água cai. A água cai, infiltra-se e os lençóis freáticos são o quê? Abastecidos. E depois, por causa da pressão que há dentro da terra, a água só purificada para nós bebermos. Meu Deus! Nós temos sede e a natureza dá-nos água pura para beber. Não é o acaso. Vejam bem. Que lindo que é. É um milagre. Os vários ciclos do azoto, do CO2. Quem governa tudo isso, essas leis? Algum homem criou essas leis? Não. Nenhum homem criou nenhuma lei. Os homens descobrem as leis. Homens exaltados como Newton, Einstein e outros tantos descobrem as leis. Descobrem pedaços de conhecimento que o universo disponibiliza de graça. Porque a lei da gravidade é um pedaço de conhecimento. É? Está ali, está no universo. Como? Manifesta em tudo. É a lei da atração. Está manifesta em tudo. E um homem consegue aceder e captar essa informação, equacioná-la e dar de presente aos outros homens, para que eles possam construir esperançosamente uma vida melhor. Agora a pergunta é, as leis são inúmeras. Inúmeras. Muitas conhecidas, talvez a maior parte esteja por desconhecer. Quem comanda estas leis? As leis, em si, são inertes. Assim como uma lei que está na Constituição. Qualquer uma lei que está no Código Penal é inerte. É uma frase. Está lá, é uma lei. Uma regra. É preciso um ser consciente que opere essa lei. Estão comigo? É preciso um ser consciente. Um homem, uma mulher, um magistrado, um advogado, seja quem for. Ele vai aplicar a lei. Nenhuma lei é aplicável sem um ser consciente, porque as leis em si são inertes. São conhecimento, sim, mas são inertes. Onde reside esse conhecimento das leis do universo? O conhecimento só reside num ser consciente. A experiência diz-nos. Se perguntarmos a uma pedra como é que se chama, se ela responder, é bom que fujamos, pode não ser uma pedra. Correto? Uma pedra não responde. Porquê? Porque não tem consciência do ponto de vista da vida. Não é? Vida. Então, lá não existe a capacidade de operar uma lei conscientemente, deliberadamente. Não existe. Num ser humano existe. Isso existe. Cada cabeça a sua sentença. Cada um gosta, não é, de montar o circo ao seu gosto. Então, onde é que estão estas leis todas, que são puro conhecimento, disponível para ser descoberto, equacionado, para todos podermos viver melhor? Onde estão? Quem é que é o senhor dessas leis? Tem que haver um senhor. Porque
porque nada surge do acaso. Eu já contei aqui a história da sopinha de letras? Não contei. Ok, eu dou tantas aulas que depois fico confundido o que é que dei. Então, mas o que é a sopinha de letras? Todos já sabemos aquela sopinha de massinha de letras, não é? Tem o A, muitos A's, tem muitos B's e as criancinhas adoram isso. A sopinha de letras, não é? Quem sabe o que é? Todos sabem isso, ainda bem. Então imaginem, se tudo é o acaso, como algumas pessoas dizem, então, pois bem, essas pessoas que venham e damos um pacotezinho de sopinha de letras a cada um e eles que atirem as letras todas ao ar. E pode ser que quando caiam, saia um poema. Sairá um poema? Impossível, vejam. O universo é um caos. Que eu inspiro o oxigênio, eu expiro o dióxido de carbono e as árvores fazem o oposto, é um caos. Eu tenho sede à água, é um caos. Eu tenho fome à comida, é um caos. O meu corpo tem temperatura, sua, é um caos. O coração bate. Ainda bem que eu não controlo, porque se eu controlasse já tinha ido há muito tempo. O coração não é controlado por nós por alguma razão, é que íamos falhar de certeza. Se estivéssemos sempre a pensar, bate, coração, bate, coração, bate, coração. Se dependesse de nós, tínhamos de estar sempre a pensar, bate, coração, bate, coração, bate, coração. E nós somos homens, não é? Somos muito visuais, passa uma mulher bonita, lá nos esquecemos, nós falhávamos uma batida. Opa, já foi esta batida, bate, coração, bate, coração. É ou não é? A mãe distraía-se com o filho, coitada, preocupada, lá vai, não é? Ninguém adormecia com medo. Não posso adormecer, senão a natureza está feita de forma incrivelmente, tremendamente harmoniosa. Nenhum ser humano conseguia fazer melhor. Quem criou as leis? Porque há um Criador para tudo. Há um Criador para tudo. Respira. Há um Criador para tudo. Quem fez esta caneca? Há um Criador. Casa. A marca é Casa. É do Continente, tem lá. Podem ir lá. Continente é um supermercado, um hipermercado em Portugal. Qualquer coisa. Alguém fez isto, há um Criador para isto. Nada surge do nada. Há sempre um Criador para tudo. Quem criou as leis? Os cientistas não sabem. Organizaram-se por acaso. Como sopinhas de letras, organizaram-se por acaso. Foi. Cada um, imaginem, 10 pessoas, cada um atirava as sopinhas de letra e tínhamos ali 10 poesias diferentes. Uma era os Lusíadas, depois Fernando Pessoa, e cada um com a sua poesia. Que absurdo que é. Então uma criança de 8 anos entende que é absurdo. Então os cientistas não conseguem responder uma simples pergunta. E como nunca viram Deus, porque a ciência só se debruça sobre provas concretas, percepção direta, como nunca viram Deus, o Criador, então dizem que não há. Mas também não sabem responder à pergunta: quem é que criou as leis? Não sabem. Uma coisa é certa: quem as criou tem que ser consciente. Tem que ter conhecimento. Porque essas leis são conhecimento. Essas leis são equacionadas, equacionadas e são pedaços de conhecimento usados pela ciência médica, pela tecnologia, para nos facilitar a vida. Às vezes para piorar, de facto. Que é que uma bomba atómica não melhora a vida a ninguém. Não é? Talvez às baratas, pronto, elas resistem, não é? A tudo e mais alguma coisa. O universo é o corpo de Ishvara. É Ishvara. Ishvara é aquele que governa todas as leis. Aquele que é o Senhor que conhece todas as leis e que opera todas as leis. E cada ordem
e as ordens são muitas, pertencentes a uma grande ordem universal, tem as suas leis. Ordem fisiológica. O meu corpo obedece, comporta-se de acordo com uma ordem fisiológica, com uma ordem biológica, uma ordem química. Correto? Há leis que compõem, conhecidas e desconhecidas, que compõem cada ordem. Uma ordem meteorológica. Estamos sem chuva aqui no Porto há muitos dias já, desde o princípio do ano, praticamente, desde o dia 2. Já lá vão 30 dias que não chove. Muitos de nós temos os lábios secos. Há uma ordem meteorológica para isso acontecer. É explicável. É possível prever aquilo que vai acontecer. Porquê? Porque há uma ordem. Há leis que podem ser estudadas. Há uma ordem astronómica. É possível prever o próximo eclipse. É possível prever quando o Sol vai entrar no signo de Aquário. Quando vai sair. Quanto tempo vai lá ficar. Vejam, porque é possível prever, o universo não é um caos. Está inteligentemente montado. As coisas estão inteligentemente, funcionalmente montadas. Nada é por acaso. Vocês já viram se o nariz ficasse nas costas, logo a seguir ao rabo, na região lombar? Vocês imaginem o problema que era. Não, o nariz está perto da boca. Porquê? Porque quando nós comemos, nós inspiramos. Nós precisamos de cheirar para comer. Os animais cheiram para comer. Então cheira, é bom, come. Os olhos estão exatamente onde precisam de estar. Às vezes tudo bem, um aponta para as 2, outro para as 6, mas pronto. Mas estão lá, naquele lugar. Apreciem esta ordem universal. O Criador não está separado da criação. Não está. A criação é o Criador. Quem fez as leis não está separado das leis. As leis são a manifestação inteligente da criação. Só é a manifestação dessa inteligência. O Sol não se atrasa nem um segundo quando nasce. Os cientistas sabem prever exatamente quando o Sol vai nascer. Porquê? Porque há uma ordem. Não é um caos. Há leis que fazem com que tudo esteja em ordem. Tudo esteja organizado. Como é que o indivíduo se posiciona perante este todo chamado universo, que é inteligente, cuja inteligência está manifesta na ordem, nas leis. Então entende uma coisa, o universo não é inerte, é um ser inteligente. Esta é a primeira coisa que as pessoas têm que entender. A vida é inteligente, só há uma vida manifesta em muitos corpos. Então esse ser que cria todas as leis, que está manifesto na forma do universo, é o tópico da Upanishad. Como é que esse ser é o universo manifesto? Como? A Upanishad responde.
Mas primeiro a pessoa tem que descobrir essa presença na sua vida, que é a presença do universo. Porquê? Porque só relacionando-se com esse universo, que é o todo, é que a pessoa descobre uma certa maturidade. Como? É aqui que entra o Karma Yoga. Tudo o que nos acontece tem um propósito. Tudo. Nada, simplesmente nada, acontece despropositadamente. Não há coincidências. Onde quer que eu esteja inserido, onde quer que eu me veja inserido, essa situação silenciosamente, contudo, insistentemente, me pede o quê? Que eu contribua a algo. Os filhos são uma dádiva. Quem tem filhos, quem tem, são uma dádiva. E a maior parte dos pais vê os filhos como uma dádiva. Os filhos, claro que são feitos pelos pais, obviamente, mas é uma bênção poder ter filhos. Há pessoas que treinam, mas só treinam. Há outras que nunca treinam e ganham logo o jogo. Treinam uma vez e, poxa, nem queria, mas olha, já está. Outros treinam, não sabem porquê. Fazem tudo e mais alguma coisa, mas não conseguem engravidar. Está tudo bem nele, está tudo bem nela, mas não conseguem. Porquê? Não depende só de cada um. Há um fator, uma variável escondida aí, chamada karma. Karma, as ações e os resultados que vêm de outras vidas. E que influenciam onde nós estamos agora. Então, cada situação onde nós estamos, para além de ser o produto daquilo que nós construímos, muitas das vezes ignorando, elas têm o propósito de nos fazer crescer, pedindo insistentemente, silenciosamente, a nossa contribuição ativa para a harmonia universal. O que é a harmonia universal? Onde quer que eu estou, é o universo. Então, onde quer que eu estou, eu tenho que produzir ativamente, contribuir é uma melhor palavra, contribuir ativamente para essa harmonia, chamada Dharma. Dharma é chamada harmonia universal. E a harmonia universal, do ponto de vista social, são todos os valores éticos e morais pelos quais nós conseguimos viver em paz e harmoniosamente. Se ninguém seguir os valores éticos e morais, bem, isto vira uma selva. E nos lugares onde a moralidade e a ética não são seguidos, o crime é maior. E as pessoas não querem viver lá, fogem. Então as pessoas fogem da desarmonia. Porquê? Querem harmonia. Como é que geramos harmonia? Seguindo os valores. Não há outra hipótese. Então há que aprender os valores. Isso é tópico de muitas aulas também. E, acima de tudo, há que seguir os valores para se ter harmonia. Então reparem, como pai, mãe, filho, professor, aluno, tio, tia, algo é esperado de mim no lugar onde eu me encontro. Então eu sou obrigado a contribuir para essa harmonia. E quando aqui digo obrigado, não é uma ordem. É, se eu quero crescer em termos de maturidade, então eu não tenho alternativa a não ser contribuir dessa forma. Este é o primeiro passo da vida espiritual. Contribuir ativamente, entendendo qual o meu papel em determinada situação e o que é esperado de mim fazer para contribuir harmoniosamente para a situação. Qual é o meu contributo?
Qual é o meu dever? Qual é a minha responsabilidade? A responsabilidade é o contributo. O dever é o contributo. Isto é ser maduro. Então a pessoa é mãe. Se a pessoa é mãe e o filho está à frente, a filha está à sua frente, o que é que a mãe tem que fazer? Ser mãe. Mais nada, tem que ser mãe. Ah, mas eu não sei o que é ser mãe. Ai, ai. Ai, ai, ai. Está nos genes para uma mulher saber o que é ser mãe. E se não está, que vá aprender a ser mãe. Dizer, eu não sei ser mãe, não é desculpa. A pessoa tem que ser mãe. O melhor que puder e o melhor que conseguir. E claro, todas as mães têm um sentimento de culpa, porque acham que não deram o seu melhor. E é normal isso. Podia ser melhor. Todos os pais têm essa dúvida. Será que eu fiz bem? E sentem que deram o melhor. Sentem, não é? Como professor, o que é esperado de mim? Que eu esteja aqui 100% conectado com os mestres, conectado com o meu saber interior, com a pureza do meu coração. Para quê? Para dar o meu melhor. Neste preciso momento é só isso. Passar uma mensagem que seja extremamente significativa para si, para que a sua vida seja um pouquinho melhor amanhã. Um pouquinho melhor. Se for um pouquinho melhor, eu fico um bocadinho melhor também. Mas o meu bocadinho melhor é muito melhor do que o seu bocadinho melhor, porque eu sinto uma realização por ter ajudado. Como eu interpreto as várias situações de vida onde eu me vejo inserido, chegando à conclusão do que é esperado de mim em termos do meu contributo, que é o meu dever, a minha responsabilidade, e como é que eu entrego esse contributo ao mundo que se está a manifestar neste momento, isso é maturidade. Se eu conseguir fazer isso, eu sou uma pessoa madura, objetiva. Porquê? Reparem, o que é que nos impede de assumir as nossas responsabilidades e o dever, os nossos deveres? Como companheiro, como mãe, filho, pai, não interessa. O que é que nos impede? São as nossas paixões, os nossos delírios, as nossas loucuras. E é por isso que muitas mães dependentes, toxicodependentes, alcoólatras, abandonam os filhos. Porquê? São as paixões, os delírios, as loucuras. Impedem a pessoa de fazer o dever. Ofuscam a mente. Uma mente ofuscada é uma mente que não entende o seu papel no mundo. Não entende. Vê tudo ao contrário. Está-me agora a vir à cabeça o exemplo de há 2 anos, um casal de estrangeiros deixou a filha no 13º andar, ou assim, e foram para o casino. Uma bebê. Quem soube disto? E a bebê atirou-se da janela. Quem já ouviu falar desta história? Foi popular. Hã? Qual era a obrigação da mãe e do pai? Qual era? Qual era o dever? Ficar em casa. Se não podiam ficar em casa e queriam jogar, arranjavam uma pessoa para cuidar da menina. Não era deixar tudo aberto. Claro que a menina, tadinha, nem sabia o que estava a fazer. Não sabia, tadinha. Porquê que os pais foram para o casino? Paixões. Paixões. Delírios. Obsessões. São maiores. Ofuscam. Maturidade é, primeiro, entender que todos temos os nossos delírios. Fujam da pessoa que diz que não tem delírios. Todos nós temos os nossos monstros, as nossas coisas difíceis, a nossa área sombra, as nossas dificuldades, todos nós. Assumi-las é honestidade. E, de alguma forma,
entendendo que a minha contribuição ao universo é fazer a ação que eu tenho que fazer, é seguir a ética, seguir a moral, por outras palavras, seguir o Dharma, gerar harmonia, traz maturidade. Porquê? Quando eu valorizo o dever, eu ganho uma força interna que é maior do que a força das paixões, que me afastam para o dever. Esta é a vida de Karma Yoga. Oferecer as minhas ações ao universo e, às vezes, elas vão estar contra aquilo que eu quero fazer. Muitas das vezes no início. Muitas das vezes. Há um amigo doente no hospital. Qual é o dever? Pelo menos ir visitar ao fim de semana, estar lá um quarto de hora, levar um bolinho às escondidas para ele comer sem ninguém ver. É ou não é? Saber qual é o bolinho que ele gosta e levar mais. E levar. Pronto, vai comer ali, a enfermeira sai, eu dou o bolo, está assunto arrumado. Porquê? Porque no hospital é importante nutrir o espírito. Aquela comida é desensabida, meu Deus. Dá uma tristeza comer aquela comida. Então, é claro que há, não é? Tem algumas enfermeiras aí, elas entendem bem o que eu estou a dizer, não é? Algumas, se calhar, até fecham os olhos, não é? Pronto, dá só meio agora e meio depois. Algumas até cooperam com isso. Eu trouxe um bolinho também, eu depois dou. São cooperantes. Porquê? Porque é o papel de amigo. Agora está um bom dia de praia. O amigo pobre no hospital. Não, mas está um bom dia de praia. Vá à praia antes. Que a pessoa gosta de praia. A praia dá prazer. Entrar no hospital, obviamente, não dá prazer a ninguém. Não é? Estão a ver? O prazer é preferido ao dever. A pessoa vai crescer? Não. A pessoa vai descobrir uma grandeza porque ajudou alguém? Não. A pessoa vai ouvir a gratidão de um amigo anos mais tarde dizer que a visita dele e aquele bolinho que ele trouxe foi tão bom. Não vai ter nada disso. E assim são as nossas escolhas, momento a momento. Porquê? Porque o relógio faz tic-tac, tic-tac. E as nossas decisões são iguais. Tic-tac, decisão. Tic-tac, decisão. Tic-tac, decisão. Tic-tac, decisão. E a cada decisão eu escolho onde me colocar. Contribuir ou não contribuir. Tic-tac, tic-tac. Contribuir, não contribuir. Tic-tac. E a vida vai passando assim. Escolha, 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 escolha. O que é que acontece? As pessoas santas, as pessoas que descobriram uma grandeza interna, têm consciência de que eles são um indivíduo intimamente conectado com o universo e conscientes das leis que operam no universo, a lei da graça, e jogam a seu favor, para o seu crescimento interno, contribuindo para a melhora do que se está a passar. Isto é Karma Yoga. Estão a ver que não tem nada a ver com pôr o pé atrás da cabeça, fazer pranayamas, repetir um mantra, não tem nada. O mundo é o altar onde tu ofereces as tuas ações ao universo. É esse ser inteligente. E o que é o amor? O amor é, muitas das vezes, a atração que eu tenho pelo bem. Por fazer o bem. Eu tenho que sentir uma atração pelo bem. Tenho que sentir uma repulsa pelo que está errado. Que eu tenho que ver onde é que uma e outra me vão levar. Isto é o princípio da vida espiritual. Não existe vida espiritual sem isto, sem esta decisão. Não existe. Porquê? Porque a vida espiritual começa quando eu reconheço esse Espírito Supremo, essa vida suprema, e que eu entendo que eu não estou separado dessa vida suprema e que ela pede-me a mim, nos vários cenários em que eu me vejo envolvido, respostas muito precisas. Muito precisas.
o pai que tem filhos, vamos supor, mesmo que goste de carros, por outras palavras, mesmo que tenha o pé pesado, goste de andar depressa, tem que se moderar. Entendam bem isto, tem que se moderar. Porque há pessoas dependentes dele, da vida dele. Não pode gastar o dinheiro todo que quiser, nos copos, na noite, não. Tem que contribuir para aquelas crianças que ali estão, que foi ele que escolheu que estivessem ali. Então o dia começa, reparem, e o primeiro cenário é o quarto onde eu me vejo envolvido, onde eu acordei. E logo ali, se a pessoa é casada ou não, há um papel. O papel de marido ou mulher. O que é esperado de mim? Se ela entra mais tarde, 1 hora, eu vou fazer silêncio. Não vou agitá-la. Vou deixá-la dormir. Eventualmente, há que lavar o corpo. É um dever lavar o corpo. Cuidar da higiene pessoal é um dever. Se a pessoa tem animais de estimação, ir dar uma volta com eles, ou dar-lhes de comer, é um dever. Então vejam, cada cenário pede algo. Pede. A pessoa tem que ser inteligente, sensível e interpretar o que é esperado. E esta sensibilidade é um crescendo. Quanto mais eu entendo que eu e o mundo estamos interligados e que o mundo me apresenta várias situações e que eu tenho que responder adequadamente, eticamente, dharmicamente a essas situações, muitas das vezes pondo de lado as minhas paixões, o gosto pelo prazer, então eu vou crescer. Eu vou crescer. Porquê? Porque a verdadeira liberdade numa escolha é a capacidade simultânea e igual de dizer sim ou não a um desejo. Se eu não consigo dizer não a um desejo, então eu estou escravizado por ele. E somente contemplando, vezes e vezes, dias e dias, horas e horas, anos e anos, a importância do dever, é que eu entendo o valor que o dever tem. E essa força que vem dessa compreensão é a força, o antídoto que faz com que eu tenha capacidade de dizer sim ou não, em equilíbrio. Está a ver? Há que compreender, ter discernimento. Então esse é o caminho. É o primeiro passo do caminho, é chamada uma vida de Karma Yoga. E aqui há outra coisa, que é tudo o que vem ter comigo. E às vezes não exige uma resposta da minha parte. Não exige. Às vezes são simplesmente coisas que acontecem, coisas que se sabem. Alguém está longe e sabemos que a pessoa faleceu. Eu não posso ir lá. Quer dizer, não há nada para fazer. Há, sim, que desenvolver uma visão objetiva de que tudo o que nos acontece tem um propósito e que podemos aprender com isso. Mesmo quando não é necessário fazer nada, qual é a lição escondida nisto que me está aqui a acontecer. Às vezes a lição é explícita, é visível, é fácil de ver. Outras vezes é mais difícil de ver. Toda a dor que qualquer evento cause é uma janela de oportunidade para eu contemplar novamente o universo, porque nada que acontece é por acaso. Então eu contemplo. A dor é uma oportunidade de eu abrir o meu coração para a contemplação do universo. Nada é por acaso. E que aquela dor nos faça crescer. Que aquela dor nos faça pensar. Que aquela dor nos faça melhorar. Tudo isto é Karma Yoga. Sem isto, a vida espiritual não começa. Simplesmente não começa.
Agora a pergunta é, obviamente, mas mesmo que eu siga, mesmo que a pessoa siga o melhor que puder, essa ética, os valores, e viver uma vida de karma yoga, uma vida de contribuição, uma vida de resposta adequada, com a atitude adequada, chega ao fim da vida e só fez isso. O que é que isso traz para a pessoa? Então, o primeiro benefício do Karma Yoga é a paz relativa que a pessoa sente do dever cumprido. Eu fiz aquilo que tinha que ser feito. Não há culpa por omissão. Não há culpa por ter feito errado. Eu fiz aquilo que era esperado de mim. E a pessoa deita a cabeça na almofada todos os dias e tem um sono revigorante. Porquê? Porque fez o que tinha que ser feito e sabe muito bem disso. Pode não ter feito, podia ter feito melhor, sim, mas fez o que fez. Sabem qual é o lema aqui? Feito é melhor do que perfeito. Perfeito às vezes fica na ideia, eu gostava que isso fosse assim. Feito, está feito. É bom que a pessoa se esforce para fazer melhor, mas fez o dever. Há uma paz de espírito relativa a ter feito o dever. E às vezes o dever também traz material do subconsciente à tona. Porquê? Porque às vezes o dever envolve estar perto de pessoas que nos são queridas e que invocam respostas emocionais desagradáveis da nossa parte. Lidar, por exemplo, com um filho problemático que está na idade da adolescência. O dia tem 24 horas, mas ele faz 30 asneiras. Como é que é possível? Nossa, que idade maluca é esta? Eu bem quero fazer o meu dever, mas ele tira-me do sério. Não é? Então temos que lidar com essas questões. Dizer as coisas de forma tranquila, passando a mensagem. Respirar fundo, aprender a gerir as emoções. O Karma Yoga é isso também. Todo o processo que está envolvido em, não é, dar o nosso contributo, cumprir com as responsabilidades, com os deveres e ainda assim trabalhar emocionalmente para lidarmos melhor com as emoções. Então, além de nos dar essa paz, essa felicidade do dever cumprido, coloca-nos numa posição de lidar com as emoções. Porque, vejam, onde é que é difícil fazer Karma Yoga? É na família. E no trabalho, que é a segunda família. É aí que é difícil. Porque é aí que está aquela pessoa que eu não quero ver nem pintada de ouro. Nossa, e calha, tem o azar de ser o meu chefe. Não é? Calha, tem o azar de ser. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me relacionar com ele o melhor que eu puder. O mais objetivamente que eu puder. E crescer com isso. É difícil? Muito. Mas nunca ninguém disse que era fácil também. Nunca. E quando nós conseguimos descobrir a arte, a manha, o segredo de lidar com a emoção mais difícil predominante em nós, pode ser, por exemplo, pode ser a irritação para algumas pessoas, para outras pode ser a tristeza, para outras pode ser a ansiedade. Eu não fico ansioso. Fico irritado quando o meu chefe diz alguma coisa. Outra pessoa não fica irritada, fica ansiosa porque vai falar com o chefe. Estão a ver? Cada um, a dada altura da vida, tem uma emoção que predomina, que está muito ligada aos traumas de infância.
quando se consegue, de alguma forma, gerir essa emoção, conseguir exprimi-la de forma saudável, a energia que resulta daí é imensa. Dá um potencial de transformação à pessoa. Porquê? Porque ela sente que está a sair daquele ciclo emocional vicioso, que é uma espiral descendente, que empurra a pessoa para baixo. Então, no momento de raiva, o melhor a fazer é respira, afasta-te. No imediato é isso que a pessoa tem que fazer. Sentir o abdômen a contrair-se, o calor a subir, os braços a parecerem, a quererem gesticular, o maxilar a fechar-se, os olhos a ficarem vermelhos. Não é? Quase que a pessoa se transforma no Hulk, não é? No Hulk. É isso que a raiva faz. A raiva quer resolver no impulso a situação. Então a pessoa aprende a respirar, aprende a ver como essa energia está a manifestar-se no corpo. Como é que ela agora se começa a diluir. E a pessoa respira. E pode demorar um dia, pode demorar 2 dias, pode demorar 1 hora, pode demorar 5 segundos. Mas a pessoa tem que aprender a gerir as suas emoções. Karma Yoga é para isso. Porquê? Porque as emoções estão diretamente ligadas às paixões, aos delírios, às obsessões. Eu quero que aquela pessoa seja assim. Quanto mais eu quero que ela seja assim, quando ela não é, mais eu me irrito, mais eu fico triste. A pessoa vive obcecada por mudar o comportamento de outra pessoa. Faz sentido o que eu estou a dizer? Então vejam, não há outra forma de crescer. Não há. Espiritualidade começa com o mundo. Reconhecer que o mundo é uma escola para crescermos. Reconhecer que as coisas não são por acaso. Reconhecer que há um princípio inteligente que tudo governa, que está manifesto neste universo, como este universo, que é este universo, nas suas mais variadas formas e leis. E eu faço parte integrante desse todo. E não só o todo me dá, eu também consigo dar a esse todo. E esta relação indivíduo-todo é a relação fundamental. Sem esta relação não há espiritualidade, não há uma pessoa espiritual. E depois vem o segundo passo, que é Jnana Yoga, o yoga do autoconhecimento. Jnana é conhecimento. Yoga é um método. E esse segundo passo são as Upanishads. Esse segundo passo chama-se Vedanta. E obviamente, nas aulas de Vedanta, falamos muito sobre Karma Yoga. No curso que vai terminar daqui a 5 meses, em junho, portanto, fevereiro, março, abril, maio, junho, 5 meses, onde estamos a estudar a Bhagavad Gita, falamos tanto de Karma Yoga. Quem está na Gita, certo? Muda a nossa perspectiva da vida. Então a aula de Vedanta também fala sobre como viver, como é que a pessoa deve viver. E, acima de tudo, o tópico central é quem sou eu. Então a arte de viver, para crescer, para ser experiencialmente feliz, para a pessoa ter tudo o que precisa para ser uma pessoa realizada a todos os níveis, isso é a arte de viver. E depois o conhecimento desse eu maior, qual é a verdade deste eu, qual é a verdade deste mundo, qual é o que é Ishvara, o que é Deus. E esse é o último passo da espiritualidade, que é o autoconhecimento, o conhecimento do eu. Então é isso que nós vamos fazer.
no próximo curso, que é este, que vamos começar já no dia 7 de fevereiro. Vamos estudar uma das Upanishads mais bonitas, chamada Mundaka Upanishad, que pertence ao Atharva Veda. E é relativamente pequena, no entanto, vamos com toda a profundidade que eu conseguir ter, aprendê-la. Tá? Então, este curso foi um curso de preparação para que as pessoas possam beneficiar deste conhecimento. Acho que todos beneficiaram, não é? Foi muito bom para todos. Sentem isso, sentem que foi útil, que faz sentido para a vossa vida, não é? Então, esse foi uma das motivações, claro. A outra motivação é convidar aqueles que sentiram o apelo, sentiram que ressoou nos corações, para virem fazer o curso, que é no dia 7 de fevereiro, não é? E estudarem mais a sério o Vedanta, não é? De forma profunda, sistemática, onde iremos ter aulas variadas. Eu vou estar em diferentes estados de espírito. Às vezes estou mais lento, profundo, outras vezes estou mais agitado e a aula é mais forte, como a aula passada. A aula passada foi forte, não é? A terceira aula. Outras aulas são mais doces, então vai variando, mas a profundidade é aquilo que eu procuro dar e é aquilo que me motiva para o ensino, está bem? Se sentirem que vontade, este curso que eu vos dei é inteiramente grátis, vai para o YouTube, as 2 aulas já lá estão. Se sentirem necessidade ou vontade de partilhar, isso às vezes acontece muito comigo, eu usufruo de alguma coisa e quero partilhar, não é? Então, enviem um e-mail se quiserem fazer uma doação. Porquê? Porque vamos melhorar o nosso sistema de vídeo das aulas. Vamos comprar uma câmera melhor, que grave melhor, vamos ter um sistema de som melhor, para podermos fazer as aulas com mais qualidade e para as coisas ficarem melhores em casa. Já viram que esta câmara não tem aquela cor, não é? E aquela definição, já viram? Então estamos a tentar melhorar. Então, se sentirem que querem doar, então enviem um e-mail, nós podemos dar o número da conta e também o PayPal. E então vão-nos ajudar. Se sentirem que não precisam de doar, não há problema nenhum. O curso é grátis, foi dado de coração e é para vocês, está bem? Temos aqui algumas questões. Vamos ver o que é. Ora bem, boa noite. Há vários microfones ligados, seria ótimo desligarem. Claro que sim. Obrigado, Maristela. Sónia Ferreira, to everyone. Como saber de que forma contribuir? É difícil. Acho que já expliquei. Foi, não é? No decorrer, foi, não é? Isso. Então, esta é outra das coisas das aulas de Vedanta. É que o aluno tem uma pergunta durante a aula, passado 5 minutos a resposta acontece. Quem já sentiu isso? É, não é? Estão a ver todos? Então, é isso. É a conexão. Espiritualidade, sendo maturidade, qual é o indicativo que posso analisar em mim que estou neste processo? Uma pergunta muito bonita, não é? Então, qual é o indicativo? Então, há 3 indicativos. 3, prestem bem atenção a isto. 3. O primeiro é a intensidade da crise emocional. A intensidade. Quando a intensidade da crise emocional começa a diminuir, estamos no bom caminho. Certo? Então, aquilo que me afetava muito, agora afeta-me menos. Boa, estou no bom caminho. A segunda, qual é? A frequência. Qual a frequência com que eu me passo dos carretos? Não é? Então, se a frequência é cada vez menor, então estou no bom caminho. Tendo em conta que o cenário se repete, não é? Se nada acontece, então, na mesma situação, a frequência de eu ficar chateado é cada vez menor, ou ficar triste, ou deprimido, ou o que for, então, muito bem. E a segunda qual é? A terceira, a duração. A duração da crise também é menor. Se antes eu ficava 2 dias a encocar naquilo, agora fico 2 horas. Então, bom sinal, passou. Então, estes são os 3 indicadores de que as coisas estão no bom caminho.
Se for ao contrário, não é que estejam no mau caminho, mas talvez algo precise de ser feito. Depois, querido professor, vou ter que sair. Ok, Maristela, já tinha dito isso, exato. Depois o resto. Ok, muito obrigado, professor. Obrigado. É Sónia? Sónia Ferreira? Sandra. Sónia. Taes Ferreira. Sandra. A pergunta é Sara Ferreira. É o nome mais bonito. Sara é muito bonito. Se tiver aí alguma Sandra, é só um gosto pessoal, tá? Eu gosto muito de Sara. E então, obrigado que bom que estiveram aí. Gratidão por estas aulas. Isso, Ana Salto, obrigado. Foi muito bom, faz muito sentido. Obrigado, Joana. Foi ótimo. Até dia 7, professor. Até dia 7, Bianca. Pergunta qual é o curso que recomendaria para quem está neste início. Então, lá no meu site tem o curso Tátua Boda. O curso Tátua Boda é um curso muito bom para as pessoas começarem. São, acho que 26 ou 27 ou 28 aulas, não me lembro. É um curso ótimo para as pessoas começarem, tá? Isso não invalida que não possam começar já este curso, tá? Eu deixo sempre ao nível do aluno e mesmo os alunos que já são antigos precisam de ouvir repetidamente a base. E, aliás, gostam de ouvir repetidamente a base. É uma das características do ensino do Vedanta. Vou-vos contar uma coisa. Quando eu estava na primeira classe, logo nos primeiros dias, era em São Amédio em Festa, não é? Eu já não me lembro do professor, era aqui pertinho, de onde eu estou, no Porto, não é? E a professora repetia as coisas na aula. Eu não me lembro, a minha mãe é que me conta. Então eu levantei-me e disse assim: professora, posso-me ir embora? E a professora: mas porquê? É que a professora está farta de repetir, eu já sei isso. E não é? A ironia da história é que foram não sei quantos anos, 20 anos, ouvir os meus mestres a repetir a mesma coisa, eu nunca me fartei. Não é? E sempre quis ouvir, porque eles sempre contam de forma diferente, não é? Então o Vedanta tem isso. Então, grata, professor. Tátua Boda, exatamente, lá no site vedanta.pt, está bem? Obrigado pelas aulas, sou do Brasil, Rio de Janeiro, estive no mesmo local que você quando veio aqui no fim do ano passado, em uma casinha na floresta. Onde é que está o Filipe? Quero olhar para ele. Opa! Não estou a ver. Se calhar já foi, não é? Filipe Saraiva. Está com a câmera desligada. Está bom, Filipe. Obrigado. Depois falamos. Sim. Depois manda uma mensagem e nós conversamos os dois, está bem? Sim, foi muito bom lá nessa casinha. Na casa Maria Damião. Foi isso, não é? Espero que tenha sido isso. Tá? Então, obrigado a todos. Se quiserem inscrever-se no curso, inscrevam-se. Se quiserem contribuir para o donativo também. E obrigado por esta oportunidade que me deram de revisitar novamente o ensinamento e de falar para todos vocês. E vemo-nos então por aí, está bem? Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Então, Deus, Namastê.